Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre a vitória do Timão contra a equipe do Ceará fora de casa, né? Bom, com o gol do Thales Magno, o Corinthians vence a equipe do Ceará, que vinha de um embalo, resultado positivo, né? Não só o último jogo, mas senão vários clássicos que tiveram esse ano, contra seu maior rival, Fortaleza, que hoje é uma potência em cenário nacional, principalmente se você for falar das equipes do Nordeste, certo? No caso do Corinthians, do Dorival, teve algumas perdas hoje. Vamos falar da escalação da equipe do Corinthians. O Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, que não vai jogar contra São Paulo, próximo jogo no Majestoso. André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, Raniel, José Martinez, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Thales Magno e Gui Negão. Bom, o primeiro tempo foi muito abaixo do esperado, porque Ceará é uma equipe das equipes Campeonato Brasileiro que tem menos posse de bola. É uma equipe que busca mais um jogo reativo, né? Digamos assim. Então, a equipe do Ceará joga apostando na velocidade. Então, a Ceará apostou muito na velocidade pela ponta esquerda, enquanto o Corinthians tentava no primeiro tempo, mas com o chute do José Martinez, alguma chegada pela ponta esquerda com transição rápida pelo Matheus Bidu, né? E o Rodrigo Garro tentava algo diferente. Eu vejo que o Rodrigo Garro está jogando de uma forma mais longe do gol, como ele acostumava com o Ramon Dias, que jogava com losango. É um jogador um pouco mais perto da área, né? E atrás dos dois atacantes, Yuri Alberto e Memphis Depay. E no caso do Garro, ele está muito longe do gol, né? Eu vejo esse cenário que o Garro está muito longe do gol. A equipe do Ceará, obviamente, no primeiro tempo, pelo lado esquerdo, tinha mais velocidade pela ponta esquerda, né? Principalmente com a velocidade do Fernando e também o Matheus Bahia. No ataque perdeu jogador importante como Pedro Raul e Pedro Henrique, assim como o Corinthians não teve seus titulares comparado com o último jogo, como Memphis Depay e Angel Romero, né? Yuri Alberto já está machucado faz um mês, né? Uma lesão que sofreu contra o Atlético Mineiro. Então, no caso do Fortaleza e Ceará, né? Que no último jogo Ceará veio com essa empolgação porque foi decisivo para a demissão do Juan Pablo Vojvoda. Talvez é um dos treinadores mais longevos no futebol brasileiro dos últimos anos, é o maior treinador da história do Fortaleza, e a equipe do Leão Condé teve grandes resultados nos clássicos, só que Ceará não mostrou muito empolgação no jogo de hoje, que aconteceu comparado com o final de semana, porque se acreditava que poderia chegar com esse embalo por ter vencido o maior rival e ter sido decisivo para a demissão do treinador do seu maior rival. Não aconteceu. Ceará não mostrou muito evolução no jogo como para querer vencer, assim como o Corinthians também não mostrou, né, durante o jogo para vencer. No lance do jogo não há muito o que falar além do lance do gol, né? O Carrilho, por opção técnica, ele não é titular. O Carrilho com Ramon Dias, ele joga como segundo volante e ele traz muita qualidade na saída de bola.
E eu acredito que essa seja a melhor função, né? O Dorival, quando veio, ele queria um Maicon de primeiro volante, porque queria um volante mais passador. E Ranieri, ele jogava mais de volante construtor de jogadas. E não deu muito certo. E tanto que no último jogo do Corinthians e Red Bull Bragantino, no primeiro tempo, ele começa com Losango, com Garro, Romero e Depay. Ranieri de primeiro volante, como acontecia com Ramon Dias. Depois ele mexe, deslocando o Carrilho na ponta direita. E final do jogo contra a Red Bull ele volta no Losango. O trabalho do Dorival não tem padrão de jogo até agora, né? Eu entendo que alguns torcedores estejam frustrados com o Ramon Dias, com as eliminações da Copa. O Ramon Dias levou essa empolgação de 8, 9 vitórias seguidas, que trouxe um pensamento ao torcedor de que o Corinthians tinha a capacidade de ganhar grandes títulos, e até podendo competir grandes potências como Palmeiras, Flamengo, agora Cruzeiro, tal coisa que foi provado no Campeonato Paulista, vencendo o maior rival, e inclusive vencendo esse maior rival que está disputando um grande título, embora não esteja em grande momento atualmente, hoje. Pode ser que isso mude daqui a uma semana, daqui a 2. Futebol brasileiro é muito dinâmico, tudo pode acontecer de um dia para o outro. Ontem o Fluminense estava jogando semifinais, né, na Mundial, e hoje perde para o Cruzeiro. Acontece a mesma coisa com o Flamengo, que venceu o campeão do mundo, fase de grupos, e agora perde para o Santos. Então são questões que isso pode acontecer no futebol. Tá. A equipe do Ramon tinha um padrão de jogo de Losango, Ranieri como primeiro volante, Carrilho no segundo, que traz essa função de saída de bola. Se você for ver, o melhor momento com o Ramon Dias, com Bidu na lateral esquerda, depois Mateuzinho, né? E algum momento jogando de 3 zagueiros, improvisado alguns jogos da Copa, e dando mais liberdade para os laterais. E depois que a mudança houve com o Losango, né, o Mateuzinho é um lateral que sobe um pouco mais e segura o Bidu, né? E depois você tem uma forma de jogo de Losango com Garro, e depois de Alberto e Depay, trocando a posição e algumas jogadas de tabela de meio para frente. A equipe do Ramon Dias teve isso no ano passado. Essa temporada, depois da chegada do Angeleri, né, o Bidu perde espaço, o Angeleri faz um grande campeonato paulista, né, e o Corinthians tinha ainda esse jogo de Losango, embora não tenha tido esse trio todo o primeiro semestre. Apesar disso, conseguiu vencer o Paulista, né. A equipe do Ramon tem isso como padrão de jogo. A equipe do Dorival não tem. Você não sabe como o Corinthians do Dorival joga. Você vai jogar na Carrilho no ponta direita, embora hoje deu certo, que acabou acontecendo, teve o gol, né? Ainda você não sabe como joga. O jogador, quando recebe um passe, Ranieri recebe passe, não sabe para quem passar a bola, né? A equipe do Corinthians hoje é saída pelo zaga, né, tocando a bola entre zagueiros, passa no meio campo, às vezes, se o adversário for bem, marcando pressão de saída do adversário, você perde a bola. Então o Corinthians não tem. E teve mudança e traz mudança. O Dorival fez isso na seleção brasileira, né, de convocar certos jogadores em um combo e na próxima convocar outros jogadores. Vai mudando as equipes. Isso não vai criar entrosamento. Ontem eu coloquei Maicon de primeiro volante. Agora eu vou colocar Ranieri de primeiro volante, que é o certo. O Ranieri estava jogando melhor como primeiro volante, né? Heitor Martins jogou contra Grêmio, agora é o Guinegão, né? Então, assim, existe uma mudança ainda. O Dorival não tem encontrado o time, não tem encontrado a cara dele de criar um padrão de jogo para a equipe do Corinthians. Mas você também, assim como na época do Ramon, não dá para atribuir toda a culpa para um treinador, né? Será que o problema do Corinthians é só treinador?
Talvez, se você for comparar com seu antecessor, a equipe tem melhorado ou piorado. Você for ver, bom, a equipe era muito ruim defensivamente. Dorival, em algum momento, conseguiu arrumar defesa. Depois se perdeu, não conseguiu criar o cara dele pro time. Não conseguiu criar o padrão de estilo de jogo. Se você for comparar com o Ramon, piorou o time. Em algum momento melhorou a defesa, priorizando a defesa, mas ataque começou a criar um pouco menos. A equipe do Ramon era muito mais de criar, mas de meio para trás é um caos. Qualquer chegada do adversário é gol. E você for comparar o Ramon com o Antônio Oliveira, melhorou. Ramon melhorou em relação ao Antônio. Nesse momento, o Dorival, em comparação ao seu antecessor, tem piorado o time. Para muitos, em questão de jogar, padrão de jogo, como joga a equipe, o que é padrão de jogo? Como joga o Flamengo do Felipe Luiz? O Flamengo do Felipe Luiz é uma equipe de muita posse de bola, que tem em alguns momentos com velocidade pelos lados, né? E de muita troca de passes, com jogadores como Luiz Araújo, entre outros. Palmeiras do Abel Ferreira é uma equipe de transição rápidos, que aposta jogadores pelos lados, com jogadores habilidosos, que faz algo diferente, como é o caso do Estevão, enquanto seu momento estava. Corinthians do Ramon tinha um losango, e o que tem a equipe do Ramon, o do Dorival hoje em dia? Nada. A equipe do Dorival hoje não tem nenhum padrão de jogo ainda. Então, é isso que está faltando. Talvez, eu acredito que o problema do Corinthians não é só o Dorival, o problema do Corinthians não é só o treinador. Faz tempo. É uma equipe que tem limitações, porque você for falar, mas joga Thales Magno, não vou colocar quem no lugar do Thales Magno? Quem tem essa característica no banco? E outro, para destacar também, eu acredito que depois do gol, o Corinthians jogou de linhas 3 zagueiro. E o André Ramalho é um jogador que se destaca muito jogando esse sistema. Inclusive, deu muito certo ano passado jogando assim, porque ele não tem que se preocupar com a segunda bola. Ele só tem muita qualidade na saída de bola e no bote ele não tem que se preocupar com os adversários, no caso. Ele tem essa qualidade de sair dando bote. Então, isso é muito importante. O Charles, como sempre, comparando com seu outro assessor, todos os treinadores vêm usando ele quando a equipe precisa segurar o resultado, e ele vem fazendo esse papel de operário, né? Pode ser que não seja um jogador, né, como Carrilho, mas é um jogador que tem essa qualidade, né, de marcação. Carrilho, eu tenho que dizer que jogador como Carrilho não pode ser reserva, né? Mas não tá rendendo, óbvio. Você colocar ele de ponta direita não vai render. Ele jogou assim quando tinha 20 anos, ele não joga mais assim. Ele tem essa qualidade de jogar como segundo volante. Então o ideal seria colocar Carrilho na posição certa dele, né? Embora eu entenda que o Dorival quis colocar Carrilho porque ele tem capacidade diferente de criação, assim como ele e o Garro têm qualidade diferente nessa equipe do Corinthians, né? Memphis, Garro e Carrilho são algo tecnicamente acima, jogadores que estão nesse elenco. O Yuri Alberto também, porque faz muito gols. Então, praticamente isso. Entendo que o problemas políticos fora de campo, né, possa interferir também, e a dificuldade financeira também. O Dorival falou na coletiva sobre a promessa de contratação quando ele veio pela diretoria. A diretoria que contratou ele era outro, né? A atual diretoria é outra. E a gente não sabe dia 8 de agosto quem vai ser o presidente. Pode ser Augusto, né? E também pode ser outro. Quando houver nova eleição, provavelmente vai ter outras pessoas vindo a ser eleito presidente. Então é um caos total fora de campo, né? Corinthians provavelmente vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, onde faz anos que não vence, né?
Então, obviamente que não foi um jogo perfeito, mas o importante é somar 3 pontos, que muitos não esperam. Muitos acreditam que um empate já era um resultado positivo. E inclusive compensou a derrota do último jogo, porque não é fácil jogar lá no estado do Ceará e conseguiu o importante, que é o 3 pontos. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.